Exclusivo vídeo de hoje do canal da Nicola te conta sobre a proposta do Porto a William Gomes, jogador do São Paulo. Falo também sobre mais uma derrota do Palmeiras em uma negociação agora por Claudinho. E olha que o Claudinho já havia dito sim para a oferta alviverde no fim de semana. Te atualizo também sobre Danilo, muito perto de virar reforço do Flamengo. Para completar, o Vasco se apoiando numa opinião de um ex-jogador de futebol para tentar a contratação de jogador angolano. Falo também sobre o saldo final das negociações entre Botafogo e Zenit. O Galo sonhando com o Rollheiser, limpa na base do Cruzeiro, depois de um áudio polêmico de Adilson Batista, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para quem não me conhece, sou Jorge Nicola, mais uma vez bem-vindo ao canal. A ideia por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando sobre o seu clube do coração. Para não perder nada, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Às 7 da noite estaremos ao vivo com o programa do Nicola. Combinado? Bora iniciar esse vídeo com um giro de notícias e a primeira informação vem da Arábia Saudita. Se Neymar está de saída do Al Hilal, Malcom tem assumido o papel de protagonista entre os brasileiros do time. Nessa terça-feira ele marcou 2 gols na vitória contra o Al Wehda pelo Campeonato Saudita. O Al Hilal fez 4-1. Marcos Leonardo, ex-Santos, fez um outro gol e o 4º gol foi marcado por um jogador saudita. Na atual temporada, o Malcom, ex-jogador do Corinthians, já soma 10 gols, ou melhor, 6 gols e 10 assistências em 21 partidas. Bora contar também que Murilo, o zagueiro que pertence ao Nottingham Forest, teve seu contrato renovado até 2029. Além disso, ele garantiu um belo aumento salarial como consequência da excelente fase. Desde que foi contratado, ele ficou de fora de apenas uma partida da Premier League e por precaução, zagueiro que tem voado e é pretendido por Real Madrid e Barcelona. Para completar o giro de notícias internacional, Luiz Castro é o novo alvo do Porto. Clube que demitiu no fim de semana seu ex-treinador. Especularam a possibilidade de o Tite ser contratado, mas Luiz Castro é a nova bola da vez. O ex-comandante do Botafogo tem o mesmo problema que o impediu de fechar com o Galo para se acertar com o Porto. A questão referente aos salários, até o meio do ano ele tem direito a um caminhão de dinheiro que vem do Al Nassr, seu ex-clube. Preciso falar agora sobre uma limpa no Cruzeiro, e essa limpa acontece nas categorias de base, coincidentemente ou não, logo depois de um áudio vazado de Adilson Batista. O Adilson, ex-zagueiro do Cruzeiro, foi técnico também, homem da confiança do Pedrinho BH, havia sido contratado no ano passado como coordenador das categorias de base da Raposa. E o áudio que vazou nos últimos dias tinha o Adilson conversando com um amigo e fazendo críticas ao trabalho do departamento de futebol profissional. Entre as críticas, ele dizia não entender as contratações, por exemplo, de Jonathan Jesus, zagueiro, e Fabrício Peralta, volante. 2 atletas que vão ocupar vaga de jogadores formados na base que não têm agregado. Nomes contratados por Alexandre Matos. Nesse áudio que vazou, o Adilson também fala sobre Dudu. Ele entende que vai haver uma pressão enorme para que o Dudu seja titular e ele duvida que o Dudu tenha capacidade física para acompanhar. Por que eu estou falando sobre a polêmica? Após o vazamento desse áudio, caíram nessa terça-feira 2 homens da confiança, 2 caras contratados para a base a pedido do Adilson Batista. Um velho conhecido do torcedor do Cruzeiro, o volante Fabrício, que agora ocupava um outro cargo. Ele se aposentou, não está mais jogando e vinha atuando como auxiliar técnico. A informação que o Cruzeiro deixou vazar é que o Fabrício pediu demissão em solidariedade à dispensa, demissão de Ciro Leães. O Ciro era o coordenador de metodologia do Cruzeiro e já havia trabalhado como auxiliar técnico do Adilson Batista, enquanto Adilson era treinador. A verdade é que há um acerto de contas, uma pressão em cima do Adilson depois das manifestações da semana passada. O clima não anda bom nesse aspecto político. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, o Galo que vai anunciar a qualquer momento a contratação de Júnior Santos. O Júnior fazia na manhã dessa terça-feira os últimos exames de sangue cardiológicos antes de ser anunciado. Enquanto isso, o Atlético trabalha em outras frentes. E uma das possibilidades é Rollheiser, atacante argentino de 24 anos de idade, formado na base do River Plate, que acabou assinando contrato com o Estudiantes antes de ser vendido por 9,5 milhões de euros ao Benfica. Desde que ele foi para o Benfica, a coisa não estourou, não explodiu para ele.
expectativa enorme, mas um nível de atuação bem mais baixo. Na atual temporada, por exemplo, 16 jogos, 1 gol e 1 assistência, a maioria das partidas entrando como reserva. Até por isso, o nome do Hohlheiser aparece com frequência no futebol brasileiro. A imprensa portuguesa afirma que o Benfica topa emprestá-lo. Já o empresário do Hohlheiser assegura que ele só aceita deixar o Benfica se for para uma proposta em definitivo. Difícil imaginar que o Galo chegue aos 10 milhões de euros, mas se fizer essa oferta pode acabar conseguindo a contratação de um atleta extremamente promissor. E a julgar pelo fato de que recentemente o Galo ofereceu 10 milhões de euros ao Zenit pelo Arthur, também não dá para descartar essa possibilidade. Jogador que para mim chegaria para ser titular absoluto do Galo em 2025. Você gosta do nome? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Combinado? Bora mudar de assunto e falar sobre o saldo final das negociações entre Zenit e Botafogo. O Zenit comprou o Luiz Henrique, 35 milhões de euros, e vendeu ao Botafogo o Wendel por 20 milhões de euros e o Arthur por 10 milhões de euros. Então, a grosso modo, dá para dizer que o Zenit comprou o Luiz Henrique e colocou mais 5 milhões de euros, em troca ainda repassou o Wendel e o Arthur. O Botafogo se apressa para dizer que são negociações distintas. Tanto que o pagamento que o Zenit fará pelo Luiz Henrique, desses 35 milhões de euros, será antecipado, será feito praticamente todo à vista, enquanto o Botafogo vai ter enorme fôlego para fazer o pagamento em várias parcelas dos 10 milhões de euros pelo Arthur e dos 20 milhões de euros pelo Wendel. Importante lembrar ainda que o Botafogo tem direito a mais 5 milhões de euros em bônus na negociação do Luiz Henrique e fica com 20% de uma venda futura, mas a grosso modo dá para dizer que a operação inclui a ida do Luiz Henrique, mais 5 milhões de euros para o Botafogo, além do repasse de Wendel e Arthur. Quem se deu melhor com essas negociações? Você gostou? Acha que o Botafogo consegue melhorar ou piorar seu time com as chegadas de um meio-campista dos melhores, um Wendel, e de um atacante que para mim está bastante abaixo do Luiz Henrique? Estou curioso para saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário e registra ela. Combinado? Para falar agora sobre o Vasco da Gama, Brian Rodrigues é a prioridade A, B e C do Vasco da Gama. Mas enquanto as negociações com o América do México não chegam a um denominador comum, o Vasco vai trabalhando em outras frentes. Negociação com o Wanderson existe, o acordo entre o Vasco e o Inter está fechado, resta que o Wanderson aceite a proposta salarial do Cruz Maltino. O Wanderson está pedindo R$1 milhão por mês de salário. Outra pauta em andamento diz respeito a Lloyd Augusto. Esse é um atacante angolano de 24 anos de idade que joga no Alanyaspor. Antes de avançar nessas tratativas, por indicação do Fábio Carille, o Vasco decidiu conversar com o Alex, ex-jogador do Curitiba, do Palmeiras e que é craque e ídolo lá do futebol turco. Ele, inclusive, recentemente passou por lá como técnico do Antalyaspor, não confunda com o Alanyaspor. Ele foi demitido agora no dia 13 de janeiro, ou seja, enfrentou o Lloyd Augusto recentemente. E o Vasco quis saber o que esperar desse atleta. As informações passadas pelo Alex dão conta de que trata-se de um jogador forte, polivalente e que tem bom drible. O Alex ainda afirmou que se tivesse a oportunidade, contrataria esse atleta para o time dele. Importante, só para arrematar, lembrar que não se trata de uma operação barata, até por isso o Vasco mede todas as consequências. O Brian Rodrigues, que é a prioridade, que é a prioridade, primeira oferta de 4 milhões de dólares feita pelo Vasco, foi recusada pelo clube mexicano. Hora de falar sobre Danilo. Estou contando há vários dias para vocês que o Danilo estava próximo de virar jogador do Flamengo, certo? Recebi a informação nessa terça-feira de que o Danilo tem tudo ajustado para virar reforço do Fla. E a outra boa nova dá conta de que ele já se acertou para a rescisão do contrato com a Juventus. Inclusive o Danilo é esperado no domingo no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário do Alexandro, jogador do Flamengo e um dos maiores amigos que o Danilo tem no futebol. Eles atuaram juntos no Santos, no Porto e na Juventus. O Alexandro, inclusive, fez enorme esforço para que o Danilo acabasse aceitando a oferta do Fla, em detrimento das propostas que ele também tinha do Napoli e do Santos. Não dá para cravar em 100%, mas dá para dizer que o negócio está bem encaminhado e Danilo tem tudo para se tornar o segundo reforço do Flamengo na atual temporada. O primeiro foi, vocês sabem, o Juninho, nome que você também soube primeiro no canal do Nicola. Os dois primeiros reforços do Flamengo tem tudo para serem nomes divulgados em primeira mão por aqui.
Só para arrematar, também já contei para vocês nos últimos dias que a esposa do Danilo havia escolhido a cidade do Rio para morar, inclusive pela proximidade da cidade de Bicas, onde o Danilo e ela têm todos os familiares, distância de mais ou menos 2 horas, apesar de Bicas ser uma cidade mineira. Outro ponto importante, a esposa do Danilo já escolheu até a escola dos filhos. Eles devem estudar, se o acordo com o Flamengo for confirmado nas próximas horas, na mesma escola onde estão os filhos do Alexandro e também do Felipe Coutinho. Só para completar, se o negócio com o Danilo está bem perto de ser sacramentado, o Fla também tem a ajuda do Vitão para que as tratativas com o Inter aconteçam. O zagueiro colorado quer jogar no Flamengo e tenta convencer o pessoal do Inter a baixar a pedida de 14 milhões de euros. Colorado quer 10 milhões de euros em dinheiro e mais 4 milhões de euros pelo perdão da dívida com Thiago Maia. Bora mudar de assunto e falar sobre Palmeiras e Claudinho. O Verdão acaba de perder mais um negócio. Claudinho, que havia dito sim ao Palmeiras no fim de semana, como eu contei para vocês, é novo reforço do Al Saad. Leila Pereira fez questão de, para diminuir a crítica em relação ao trabalho dela e do Anderson Barros, ela fez questão de dizer que estava tudo acertado com o Claudinho e com o Zenit, mas que na última hora o clube acabou perdendo essa disputa para uma equipe do Qatar. Eu estou trazendo em primeira mão a informação de que esse clube é o Al Saad. Informação que eu tenho um pouco diferente, de que, de fato, durante o fim de semana, Claudinho havia aceitado a proposta do Palmeiras, mas o Verdão ainda não havia chegado a um acordo com o Zenit. E diante da oferta muito melhor do clube Qatari, na comparação com a proposta palmeirense, o Zenit topou fechar com o Al Saad e conseguiu convencer o Claudinho a se acertar também com esse clube Qatari. Aspas para Leila Pereira: nós entramos em acordo com o Zenit e com o Claudinho, que aceitou a nossa proposta. Eu mesmo conversei por telefone com o jogador, que por 2 vezes deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Qatar, informação que eu também trouxe durante o fim de semana. Mas nas últimas horas, enquanto já trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador aceitou, mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguimos no mercado em busca de atletas que possam agregar qualidade ao nosso elenco. Você, torcedor do Palmeiras, aceita mais uma mancada de Anderson Barros e Leila Pereira? Porque é isso que o torcedor alviverde tem assistido ou avaliado do desempenho dos dirigentes alviverdes na hora de contratar. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. O São Paulo tem em mãos uma proposta do Porto de 9 milhões de euros ou 56 milhões de reais por William Gomes, atacante de só 18 anos de idade, revelado na base de Cotia e que passou a figurar com mais frequência no time principal na temporada passada. Pelo que eu senti, existe a possibilidade real de um negócio acontecer, mesmo com cifras inferiores àquelas que todo mundo imaginava que o William Gomes valeria. Talvez se tivesse mais oportunidades ou um pouquinho mais de tempo no profissional, certamente essa proposta seria melhor. Mas o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e precisa seguir à risca aquele acordo que fez com o FDIC, um fundo de investimentos que vai captar 240 milhões de reais, mas que passa a exigir do São Paulo uma série de obrigações relacionadas ao cumprimento fiscal e de dinheiro. Importante contar que o William Gomes, na temporada passada, atuou 16 vezes com 3 gols e 1 assistência. Foi titular no empate em 0-0 contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, na noite dessa segunda-feira, na estreia do São Paulo no Paulistão. Nicola, você venderia o William Gomes? Eu vou dar a minha posição, eu acho o valor baixo, tendo que o São Paulo pode conseguir mais, ainda que na operação da venda do William Gomes o tricolor consiga a liberação imediata de Wendel, lateral esquerdo de 31 anos de idade, que já assinou um pré-contrato com o São Paulo. O São Paulo não consegue acertar essa questão com o Porto para a liberação do atleta já. No pior dos cenários, precisaria contar com o Wendel até junho. Não acho que esse seja um grande trunfo que justifique essa oferta de 9 milhões de euros. Quero saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário e registra ela. Só para completar sobre o São Paulo, tricolor que até aqui conseguiu 31 milhões de reais em vendas na temporada de 2025. Foram 16 milhões com a transferência do Michel Araújo para o Bahia, mais 10 milhões de reais com o empréstimo do Rodrigo Nestor também para o Bahia e 5 milhões de reais com a venda de Wellington Rato para o Vitória.
Todos os outros 10 atletas que deixaram o São Paulo não asseguraram nenhum centavo em transferências. Use o espaço para comentário para opinar sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7, tem programa do Nicola. Tchau!